Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Rapaz, e hoje um daqueles programas clássicos, imperdível. Fica ligadinho aí que você vai aprender demais no programa de hoje. Antes de apresentar os nossos convidados, já está aqui minha rede social, chega por lá, mais um espaço aí para a gente poder interagir, conversar, receber a sua mensagem, sua sugestão, sua indicação. Bom, vai por lá que a gente conversa por lá também. É mais um espaço que a gente ganha aí, tá certo? @Zeca_Pereira. Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados para a gente já entrar na conversa que hoje promete ser muito boa. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Roberto Cruvinel. Cruvinel, graça e paz, sempre uma alegria recebê-lo aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo novamente. Eu que agradeço, Zeca. Prazer em conhecer o pastor Dan. A você que abrilhanta a programação, nos dando privilégio à sua audiência. Minha saudação costumeira, né? Rei Irene Tuquirio, a paz do Senhor em grego bíblico. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma noite, ensinando a poderosa palavra de Deus. Palavra essa que não volta vazia. Palavra essa que não volta vazia. E hoje, bom, como nós vamos analisar um texto bíblico, tem tudo para ser muito edificante, assim, de um aprendizado grande. Eu, particularmente, gosto demais desse tipo de tema, onde a gente se aprofunda... Hermenêutico, né? Se aprofunda num texto bíblico. Bom, antes da gente entrar no debate, vou pedir para o irmão passar para quem nos assiste as informações dos seus cursos, quem quiser estudar contigo, como é que te procura, onde te acha, como é que fala, por favor. É fácil, me encontra nas minhas redes sociais, meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, o YouTube também, agora com muito material, meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Agora, quem quiser estudar comigo grego do Novo Testamento, vamos combinar, irmãos, grego é mais fácil do que inglês. Inglês é língua alienígena, né? Em todo lugar você encontra o grego, microfone, micros, pequeno, fone, voz. Vem estudar comigo. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp com a palavra grego ou cursos. Eu vou enviar informações do curso. A minha proposta é até 6 aulas, Zeca. Você com o celular na mão, em até 6 aulas você está alfabetizado, pronunciando, traduzindo e fazendo análise das palavras. Boa. Muito fácil. Manda aí, ó, 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Os contatos aparecem aí para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram. E se você tiver interesse também, você pode mandar uma mensagem para pegar informações desses materiais que nós vamos mostrar aqui. Cruvinel, fala um pouquinho para a gente. É a 4ª edição desses 2 títulos. Meus livros estavam esgotados. Aí os irmãos começaram a pesar um pouquinho. Reedita. E eu fiz a reedição, já vendeu bastante em 3 dias. Então tá aí, ó. Em poucos dias já vendeu bastante, que é A Vida da Igreja. Que já apareceu aí para você. O que é a igreja? Por exemplo, qual é a posição da igreja e o sofrimento? Tem um capítulo interessante sobre a igreja de Corinto. É possível você ser cheio do Espírito, aliás, ter dons espirituais e ser carnal ao mesmo tempo? É possível? O que é ser um corintizomai, não é? Uhum. E o outro é o Entendendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia, é um livretinho, você lê aí no ônibus, mas que é muito importante, porque muita gente não sabe o que é um profeta. Ou qual a diferença do dom ministerial de profeta e o dom espiritual, o dom de profecia, são coisas estanques. Sim. E aí eu falo sobre isso nesse livrinho. Se alguém quiser, eu mando para qualquer lugar do Brasil aí, só mandar uma mensagem nesse número que vai aparecer, o 11 967 66 5787, esse é seu. Então tá aí, nós vamos deixar todos os contatos, viu, Cruvinel, já salvos, né, lá no nosso perfil oficial do Instagram. Você pode mandar mensagem para os cursos, para os livros também. Sim. Vai ser uma benção. Esse do Ministério Profético aqui, eu vou ler com carinho. Eu acho até que, bom? Pode ser que você mude de posição doutrinária, tá? Vou ler com carinho, depois eu te dou um feedback e coloco lá nas redes sociais se você me convenceu. Opa, teologicamente. Se não convenceu também, comenta. Com certeza. Eu tenho certeza que vai ser bom. Vai valer a leitura, eu mudando ou não de lado, mas vai ser muito bom, porque todo o material que o Cruvinel produz de fato, de um nível intelectual profundo e obviamente, é um homem de Deus abençoado pelo Espírito Santo. Deus derrama graça demais na vida dele. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, meu irmão. E, nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade, ele que estava um pouco ausente, mas agora de passagem aqui pelo Brasil,
vai fazer uma visita aqui no nosso estúdio, o pastor Daniel Tomás, ele que é ministro da igreja Voz do que Clama. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. É uma alegria revê-lo. Shalom, shalom. A satisfação é nossa, mais uma vez, estarmos aqui para a glória de Deus, né? E na sua presença, na presença do nosso irmão, que é uma referência para a nossa geração, Sim. como uma pessoa que se dedica em amor ao estudo da teologia. E eu tenho que te honrar dessa forma, porque a palavra diz lá em Gálatas 6,6 que nós temos que dar honra a quem merece honra. Amém, boa. Obrigado, viu, pelo carinho, por dedicar um tempinho aí para poder estar aqui no programa. Claro. Vou pedir só para a gente começar a passar as informações do ministério, pastor Daniel, por favor. Sim. E até do trabalho que vocês realizam também, né, para quem quiser se envolver e tudo mais. Sim, hoje nós estamos servindo como missionários a igreja da Tríplice Fronteira. Eu falo igreja da Tríplice Fronteira porque nós não estamos relacionados a uma denominação em específico, e sim em manifestar a fé salvífica naquela região. Então, nós estamos na região conhecida como Alto Paraná, que é na cidade de Ciudad del Este, Presidente Franco, no Paraguai, Puerto Iguaçu, na Argentina, e Foz do Iguaçu, no Brasil. Então, nós estamos nessa região ali, servindo de forma missional, eu, a minha esposa, a missionária Juliana, e a minha filha, mini missionária Valentina. Amém, boa. Então, os contatos do pastor Daniel já apareceram aí para você. Ficarão salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram. E se você quiser saber um pouquinho mais do trabalho missionário, do ministério do irmão, como se envolver, como ajudar, apoiar e tudo mais, é por lá que você pode acessar. Exatamente. Obrigado, viu, Nada. pastor, pelo carinho, por aceitar o nosso convite aqui no programa. Vamos colocar na tela aí o tema do debate de hoje. Eu já estou abrindo aqui o texto, que eu vou começar lendo o texto, lá em Efésios 2, tá? Capítulo 2, versículo 8, que é o versículo tema do programa. Diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a pergunta do programa é: a fé é um dom de Deus? Nossos convidados vão responder a pergunta. Você vai responder participando da nossa enquete e nós vamos debater, aprofundar muito este tema aqui no programa. Cruvinel começa respondendo, depois o pastor Daniel vai ter a oportunidade também. Só quero tomar a oportunidade rapidamente para louvar a Deus pelo trabalho missionário. Quando os irmãos que me conhecem há muitos anos veem que meus olhos brilham com relação ao trabalho missionário. Eu fui missionário durante muitos anos, hoje, fazendo esse trabalho urbano aqui, juntando as igrejas. Parabéns, viu, pastor, pelo irmão e sua família se dedicar à obra de Deus. Isso é algo maravilhoso, louvável. Eu pensei que ele ia dizer que eu sou velho, irmão. Nada, ele não vai fazer isso. Na verdade, eu sou vintage. Até me proponho para aparecer lá no campo missionário dele de moto, Glória a Deus. Colocar uma barraca e ficar ali durante um tempo pregando o evangelho, aproveitando, conhecendo as cidades ali. Amém. Mas vamos ao texto, irmãos. Veja, a questão é a leitura do texto bíblico. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, na versão fiel. Na versão atualizada, mediante a fé. Na versão corrigida, por meio da fé. Numa versão moderna, mediante a fé. Então, observe que o texto grego, inclusive, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: tegar hariti este sessos menoi de absteuos, através da fé. É óbvio que existe uma questão chamada polissemia lexical. Pastor, o que é isso? É o que a palavra significa dentro do enunciado, não é? Muitos irmãos ensinam que a fé neste texto é dom de Deus, mas o dom de Deus aqui é a graça. Pela graça sois salvos. Aí abre um hiato dentro do enunciado, mediante a fé. A fé neste texto, ela é um instrumento e não o dom específico. Pastor, existem textos bíblicos que a fé é dom de Deus? Sim. Por exemplo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a fé é dom. Gálatas, capítulo 5, a fé é traduzida como fidelidade. Hebreus, capítulo 11, a fé é a fé comum. E existem outros textos que eu posso apresentar aqui, em que a fé
ela tem um significado diferente. Como daquela feita aqui no debate, que eu apresentei as diferenças da palavra batismo, né? Batismos, que pode ser batismo em águas, batismo de João, batismo de fogo, batismo no corpo, batismo na morte, batismo na nuvem, batismo no mar. Então, depende em que contexto o texto está inserido. No caso, e aqui existe uma mudança, pastor Daniel, de entendimento. Por quê? Quando você diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, considerando que a fé também é um dom de Deus nesse texto, exclui-se a responsabilidade pessoal do homem. E aí nós vamos naquela velha discussão de eleição condicional ou eleição incondicional. Tenho debatido com vários irmãos, meus queridos irmãos calvinistas, que, citando esse texto, excluem a responsabilidade pessoal. Nesse texto, a fé é um instrumento e mostra, inclusive, a responsabilidade pessoal do homem. Boa. E aí nós vamos caminhar nessa caminhada aí. Vamos ver aqui como é que o pastor Daniel lê o texto também, né? Quero te ouvir, meu irmão, por favor. Então, é interessante o que o pastor Cruvinel pontuou, porque, de certa forma, já na introdução dele, ele já fez um resumo de todos os caminhos que o programa poderia ter no que diz respeito ao debate. Então, ele já amarrou todas as possibilidades que nós poderíamos caminhar para tentar desenvolver uma linha de debate. Acredito que ele usou a experiência dele nesse sentido, mas eu sabia que eu ia estar pisando em um território complicado, um campo minado, um campo sério. Eu só não imaginei que ele daria um checkmate já na apresentação dele, né? Então, isso já acabou complicando um pouco para o meu lado. E eu tenho que ser humilde em admitir e conhecer isso. Mas eu acredito que o texto, ele tem ele enfatiza, sim, sobre o dom de Deus. Embora eu não seja um cristão cessacionista, eu estudo com uma Bíblia de um cristão cessacionista para que ela realmente me force a me dedicar mais ao estudo. E ele tem um comentário, John MacArthur, interessante sobre esse versículo, que ele abre a disponibilidade do próprio intérprete em fazer essa aplicação no sentido da sua vida como cristão. Eu acredito que a carta de Efésios, ela é um epicentro da ortopraxia do Novo Testamento, porque ela é dividida em 3 capítulos, basicamente, nos primeiros 3, onde Paulo decorre sobre teologia e depois Paulo fala sobre a vida prática do cristão. Então, Efésios, ela tem essa responsabilidade, ela é esse epicentro do Novo Testamento. E ela tem essa divisão muito clara. Então, por isso que eu acredito que ela é esse epicentro do Novo Testamento no que diz respeito à ortopraxia. Então, de nada adianta eu afirmar que eu tenho uma fé salvífica se eu não vivo mediante essa fé, manifestando obras, manifestando atos de justiça, manifestando dom de socorro, manifestando o governo, o dom de governo, e tudo é através da fé salvífica, não é através de uma fé comum, onde nós nos deparamos com pessoas antes de uma fé cristã que se convertem a Cristo, onde o Espírito Santo inclina o coração do pecador, né, para a mensagem do Evangelho. E a gente acaba usando desse princípio de pseudo-fé comum que a pessoa tem anteriormente para ministrar sobre essa fé salvífica. E esse texto, eu acredito que Paulo, quando ele escreve sobre a fé, quando Lutero desperta, né, para o texto de Romanos, Paulo está trazendo uma aplicação do texto de Abacuque na carta de Romanos, porque ele já vivia segundo aquele entendimento. Quando Lutero lê ela em Romanos, é como se ele estivesse lendo já uma luz sobre a vida de Paulo naquilo que ele leu em Abacuque. E ali Paulo está aplicando na carta de Romanos o que seria esse dom de Deus como fé. Então eu acredito que Lutero, quando ele olha isso, ele se depara com esse duplo toque do Espírito Santo em quem leu e em quem aplicou. Então eu particularmente olho para esse texto
no campo missionário, buscando ter uma vida missional há 15 anos, justamente ministrando sobre isso, sobre essa fé salvífica e essa fé que inclina o coração do pecador. E é assim que eu procuro aplicar esse texto. Bom. Mesmo entendendo todos os princípios que o pastor Cruvinel já apresentou na sua apresentação. Mas a questão é bem hermenêutica, né? Sim, é de ciência pura. Calma que vocês vão aprofundar. Deixa eu só abrir a oportunidade para o público participar também. Entre no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e vote na nossa enquete. Põe lá, tem toda a comunicação com o programa, inclusive já falei aqui que os contatos dos convidados ficam à sua disposição por lá também, e você encontra as nossas enquetes. Põe na tela aí a pergunta, ou a frase, isso, tá lá. A ideia é completar. Então, se a fé é dom, então, vamos ver as opções. Nem todos recebem. Todos podem ter. E a terceira opção é não compreendo bem ainda. Espero que o debate ajude nessa compreensão. Então vai lá, vote, participe. Você consegue justificar a sua escolha também e nos ajuda aqui dando a sua opinião. No final do programa a gente põe o resultado. Vamos voltar. Vai lá, Cruvinel. A questão é hermenêutica. Isso. O que é hermenêutica? É a arte da interpretação. Bom, na verdade, não. É a ciência, porque a hermenêutica é ciência. E a arte é a exegese. A exegese é a arte de como você usar os recursos que a hermenêutica lhe propõe. Então, quando você estuda um texto, você tem que observar a questão da sintaxe, tem que observar a questão da morfologia, o que aquela palavra significa dentro do enunciado. Do ponto de vista prático, alguém pode dizer assim, pastor, foi missionário também, o que isso me acrescenta? O que isso me acrescenta na caminhada cristã? Bom, óbvio, Tiago 1,22 diz, ser depois praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, versão atualizada, corrigida de ser de cumpridores. O texto original, inclusive, uma curiosidade aqui, Zeca, o texto original diz, sede fazedor. E esses dias eu ensinei numa conferência que ser fazedor é a tua vida mostrar a palavra, como se estivesse escrevendo que as pessoas possam ver, como os morávios diziam, né? Fala mais alto, porque as tuas atitudes não me deixam ouvir o que você está falando. Óbvio, mas a importância de você interpretar um texto correto. Por quê? Porque se você interpretar o texto de forma incorreta, você pode abraçar uma visão dogmática que pode complicar na experiência da pregação do evangelho. Por exemplo, se você entende que a fé é dom de Deus neste texto de Efésios 2, 8 e 9, óbvio, tudo é dom de Deus, não é? Eu só prego para que os eleitos se manifestem. Eu só prego para que os eleitos se manifestem. Mas aqui não é isso que o texto está dizendo. Pela graça sois salvos. Paulo, inclusive, em toda a epístola aos Efésios, ele mostra a dualidade entre servir a Deus e não servir. Tanto que ele diz assim, o mundo é mau, capítulo 5. Os dias são maus, mas não vos embriagueis com vinho que há contenda, que está falando da exacerbação, mas enchei-vos do Espírito. E aí vai falando sobre questões espirituais. Porque, de fato, como o pastor Daniel falou, todo salvo exterioriza a salvação. E a exteriorização da salvação é santidade, não é? Só para parafrasear aqui um grande calvinista, em honra ao meu amigo Zeca, Spurgeon disse, se você não santifica a sua vida, coloca em dúvida a tua eleição. Sim. O arminiano diz, se você não santifica a tua vida, você perde a salvação. No final, afunila. Então, não é coisa para brigar. Agora, certo é, mediante a fé. Ora, eu vou pegar alguns textos aqui. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que significa fé naquele contexto exatamente? Por exemplo, Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Fé aqui é o quê? É sinônimo do quê? Do evangelho? É sinônimo da pregação? O que é a fé? O que significa a fé nesse contexto? Atos 8,13. O próprio Simão abraçou a fé. Ora, como é que ele abraça a fé? O que é a fé? É algo óbvio que eu tenho que entender a construção, não é? É uma questão também de literatura, que é importante também. E aí, o Romanos 1,5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Olha isso, através da fé. A fé, então, não é um instrumento? Então, quando nós temos que entender... Cruvinel, por favor. Nós temos que entender a palavra pistes,
fé dentro do enunciado. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual é o dom de Deus? A graça. A fé é o quê? Instrumento. Por quê? Porque mostra que o homem é responsável para responder. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele é responsável a partir do momento em que ele a recebe, né? Porque existe uma confusão muito grande no sentido de que o homem, ele pode... Existem algumas variantes, né, nesse texto, a gente estudando sobre ele, e quanto mais você estuda sobre ele, mais complicado fica. Porque você vê João Crisóstomo, ele já cai para um lado onde ele acreditava que a fé era dom. Calvino, Torrentin já pensa como o Senhor mesmo apresentou. Só que eles não anulam o pistes, né? No sentido de ser um dom também, no próprio texto. Eu acredito que seja por ter sido o grande estandarte da reforma, esse grito sobre a fé, e traz essa aplicação no sentido de manifestação, como o senhor mesmo disse, por exemplo, num campo missionário. E é complicado a gente trazer essa definição abrangente, no sentido de ir para as duas linhas. Dentro da ciência da hermenêutica, você consegue ir para a linha, igual eu disse, né? O senhor já resumiu o programa na apresentação e amarrou as possibilidades de eu decorrer para um outro caminho. Mas se quiser, pode ir, pode correr. É porque é aquilo que eu pontuei, né? No sentido de que a fé, ela é a nossa mediadora nesse sentido. A fé, ela não está ali como... As pessoas, geralmente, quando elas leem fé, elas não conseguem ter uma definição mais aprofundada do sentido da palavra. No Novo Testamento, o senhor, que é mestre em grego, pode pontuar melhor para a gente tem alguns sinônimos de definição de fé e eles são muito parecidos, né? No sentido de ser fiel, no sentido de descansar nela, no sentido de ter uma confiança plena. Então, se eu leio esse versículo e se eu paro ele ali quando ele fala só sobre fé e eu entendo que fé é uma confiança plena naquilo que eu estou entendendo, eu consigo ter essa compreensão de que a fé é esse dom de Deus salvífico também. Mas quando eu tenho a compreensão plena do que ela realmente significa. E não só olhar a palavra fé e falar, não, fé. Não, você tem que realmente ter essa concepção do que ela realmente significa. E a gente sabe que alguns textos têm essa definição do pistes e outros de outra forma. Mas não deixa de estar falando da mesma coisa. Porque um vai estar falando sobre essa confiança plena, o outro vai estar te levando para esse sentido de acreditar de uma forma que ninguém te tire. Mas, irmão Daniel, me permita, o texto especificamente para irmão significa é dom ou não é dom? Porque olha, é óbvio, a palavra pistes é fé, pisteu, eu creio, pistós, fiel. Mas olha aqui o versículo 5, só já que o senhor está com a Bíblia aberta aqui, me permita, viu, Zeca? Claro, por favor. Estando nós mortos, capítulo 2, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, certo? Pela graça sois salvos. O versículo 8 está explicando o 5, não está falando da fé. Então, qual é o dom? A palavra charis, em grego, né? A graça é favor imerecido. Isso é presente de Deus. São presentes, calvinistas, arminianos, todo cristão entende isso, são presente de Deus. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Então, quando eu leio e leio o texto, a palavra fé, mediante, está dizendo que a fé que eu tenho, que criei, que recebi a graça, o instrumento, o homem respondendo à graça. O senhor crê assim? Eu creio que a fé é essa resposta do homem para aquilo que Deus inclinou ele. Mas isso não é responsabilidade do homem, é responsabilidade de Deus. De Deus, totalmente. Então o senhor é calvinista? Monergista, vamos... Então o senhor é monergista? Sim. Tá bom. Tá, porque o senhor citou
vários pensadores, maravilha. Mas o que o texto exatamente diz? Ora, se o senhor é um monergista, como é que eu posso entender textos que apontam a responsabilidade do homem, como 2:21 de Atos, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é aquele que foi predestinado. E se o senhor citar o Auristo de Efésios, não é? Nos elegeu... A invocação, no caso do monergismo, Parei aqui. Com predestinação. Como não? Não, No fim, afunila. Porque a visão é exatamente... Como é que você invoca? Se você foi predestinado, você não tem responsabilidade pessoal. Pera. O monergismo defende que a obra salvífica é de Deus. Sim. Certo? Certo. Então, ele vai agir para salvar, mas não fala de predestinação. Mas faz parte do bojo, do satélite da doutrina, ou não é? Não faz. Posso pegar aqui as teologias sistemáticas reformadas e mostrar isso tudo? Não faz, Cruvinel, mas eu acho que são questões diferentes, porque a gente pode trabalhar monergisticamente na resposta. A resposta da responsabilidade humana. Existe a responsabilidade humana? Não, existe, mas... Você crê? Não, mas aí até as teologias sistemáticas calvinistas reformadas vão defender isso. Mas aí nós vamos entrar na ordem da salvação, não é isso? Na ordem dos salutos? A responsabilidade humana, ela está debaixo da soberania de Deus, independente da pessoa crer por presciência ou por soberania. Mas o senhor acredita que a soberania de Deus deu livre-arbítrio? Livre-arbítrio de quê? Para ser salvo. Aí a gente está indo para um outro campo que... Mas tem muito a ver com esse texto, porque esse texto, sim... Porque, deixa eu ver se eu entendi, Cruvinel. Na leitura do texto, você defende que Deus dá a graça como dom. Graça como dom. Essa graça restaura o arbítrio e a pessoa pode responder... E a pessoa responde, porque mediante a fé... Perfeito. Quer dizer, o que acontece? É isso. A fé, aliás, no texto grego aqui é até um genitivo, né? Se você não sabe o que é um genitivo, genitivo, a palavra, o substantivo, é de, do, da, de, mas é traduzido por intermédio, como se fosse um dativo instrumental. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a fé que eu tenho é o instrumento da manifestação da graça em mim. E aí o versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. O texto explica o próprio texto. Mas aí, nesse caso que o senhor pontuou, a responsabilidade humana, ela é uma resposta que eu, como ser humano, é claro, dou a partir da fé vinda do Espírito Santo, inclinando o meu coração. Mas o texto não está dizendo isso. Não, mas calma. Agora eu estou falando acerca daquilo que o senhor pontuou anteriormente. Porque o senhor saiu do texto também, o senhor está falando já de predestinação, o senhor está falando de outras coisas. Eu só estou pontuando em cima daquilo que o senhor falou. Então, mas aqui o texto diz, aqui o texto, a meu juízo, irmãos, a meu juízo, pega a Bíblia na sua casa aí, me ajuda aqui. A meu juízo, o texto é claro, a fé, nesse texto, ela é um instrumento de alguma coisa. Pela graça sois salvos. Isso, pela graça sois salvos. Mediante o quê? Eu sou salvo por intermédio da fé. Agora, a fé é a resposta de ouvir a palavra, Romanos 10:17, óbvio. Aí eu pego 1 Coríntios 12, fé lá é o quê? É dom. Eu pego Gálatas 5, fé lá é o quê? É fidelidade. E a palavra é a mesma. Então, observe que ela tem significado diferente. É como eu disser... perdoa-me, desculpa, irmão. Deixai os mortos, enterrar seus mortos. Qual morto é literal, qual morto é figurado? Sim. Por exemplo. O senhor entendeu, irmão? Sim. Minha linha de raciocínio? Sim, claro. O senhor anda de moto, nós já falamos sobre isso anteriormente. Ando de moto, glória a Deus. Isso é visível nas suas mídias sociais. A moto, no caso, seria o que fez o senhor chegar até aqui. E o programa seria o seu alvo final. A moto, nesse caso, seria o mediador, a fé, e o programa seria a salvação? Deixa eu ver se eu entendi. A moto seria o veículo. Exato. Para eu chegar aqui, certo? Para que eu chegasse aqui, eu tive que dar partida na moto. Certo. A minha não é carburada. Então, eu tive que dar partida na moto. Exatamente, eu tive que aceitar isto. Quando o texto diz, mediante a fé, pela graça sois salvos. Todo ser humano é salvo potencialmente, sim ou não? É uma questão de antropologia teológica. Então, mas volta para o exemplo que eu dei para o senhor. Já respondi. Já te respondi, irmão. Sim, que a Sim. moto... Sim. Então, vamos para a antropologia teológica. Todo ser humano é potencialmente salvo, sim ou não? Tempo para o Zeca pensar. Potencialmente salvo? Eu já falei isso no seu programa.
todo ser humano... Ó, quando você nasce, você, do ponto de vista antropológico... Realmente sim. Você é potencial. O que vai definir se você é salvo ou perdido? A tua história. O sacrifício alcança todos, né? Não, mas quando você nasce... Presta atenção para ninguém falar que eu sou herege, viu? Look at me, please. Não, vem cá. Ó, quando você nasce, você é, do ponto de vista antropológico, potencialmente salvo e potencialmente perdido. Porque do ponto de vista teontológico de Deus, antes de você nascer, você já é contado entre salvo e perdido. Mas aí não é questão de predestinação, é presciência. 1 de Pedro 1:2. A meu juízo, Zeca, não ri não. Tá escrito. O senhor recebe os censos divinos, né? Tá escrito. Agora, conclui pra gente ir pro intervalo. O que é que determina se você é salvo ou perdido? É a sua caminhada, para que os homens vejam. Se você recebeu a Cristo e tal. Então existe uma resposta humana. Aí o cidadão lá vai chamar de pelagiano, sem pelagiano, não importa o rótulo. Se está na Bíblia, é Bíblia. Não. O cara joga uma granada desarmada. Antes de ir pro intervalo. Nossa, se é pelagiano, se tá na Bíblia, pode, hein? Não, e não pode? Se tá na Bíblia, é Bíblia. Porque eu tô cansado de ser chamado de semi-isso, semi-aquilo. Eu não consigo nem... Tá escrito. Nem chamar o intervalo depois dessa. Ó, vamos respirar um pouco, né? Tomar uma água pra digerir, né? O que foi, mano? Vamos digerir essa daí. Vamos. Se é pelagiano, mas tá na Bíblia, pode. Não falei isso. Tá na Bíblia, né? Eu não falei. Ó, argumentava de eu disse, podem me chamar do que for. Ah, tá mas bom. Se tá chama de semi-pelagiano, pelagiano, então nós vamos chama de ariano. Tá na Bíblia? Tá bom. Não, eu sou bíblico. Tá bom, agora eu entendi. Então tá bom. Ó, vamos pro intervalo, é rápido, daqui a pouco a gente volta. Você viu que tem... Gente, isso daí vai render muito ainda. Ó, antes do intervalo, o telefone da grade na tela. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, nós indicamos para você que quer se aprimorar no conhecimento das Escrituras, da teologia, quer se preparar para responder esse chamado ministerial que Deus tem na sua vida, para trabalhar na igreja. Então, procura pela grade. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer o nosso conteúdo, vem conhecer a nossa programação. Tenho certeza que vai ser bênção para você e para sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo, recebendo hoje Roberto Cruvinel, Daniel Tomás, respondendo a pergunta: a fé, lá no texto de Efésios 2:8, é um dom de Deus? Daniel, vou começar o bloco contigo, porque no outro bloco o Cruvinel falou bastante, não deixou você falar, eu vou te ajudar aqui, tá bom? Porque o Cruvinel tá querendo ganhar na argumentação, falando. Agora ele vai falar, Cruvinel. Isso, não interrompe. Vai lá, Daniel. Eu sei que tem um perigo muito grande quando as pessoas elas se deparam com certos textos e por até limitação interpretativa, limitação intelectual, limitação cognitiva, várias limitações, elas acabam interpretando um texto diferente do que a luz realmente apresenta. E esse texto aqui, ele, como eu disse anteriormente, a carta em si, ela é um epicentro no Novo Testamento. E Paulo, ele está dentro de um contexto muito específico e por isso que ele trata da forma que ele trata a teologia nessa carta e a ortopraxia, né? Que é a vida prática a partir da teologia que você tem. Então, nós temos que ter esse cuidado, como está sendo pontuado pelo pastor Cruvinel, no sentido de se aprofundar realmente no que o texto diz, inclusive nos originais, porque nos originais eles nos dão essa segurança para chegar a uma definição mais próxima do que realmente o autor do texto quis comunicar como mensagem. Mas eu não vou dizer que eu estou convencido totalmente pelo pastor Cruvinel ainda, Zeca. Ainda. Dá mais 5 minutos. Ainda. E eu tenho que admitir isso, porque ele tem argumentos muito mais sólidos no que diz respeito à linguagem
original e a gente tem que respeitar e admitir. Sim. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada como cristão é seja direto, seja curto e quando você não souber, diga que não sabe. Boa. Então, isso é a manifestação de um dom de Cristo, que é a humildade. Sim. Então, a gente tem que ter essa humildade e reconhecer também. Mas eu ainda continuo acreditando que a fé ela é muito clara nesse texto também como dom. Vamos na construção do texto, Cruvinel? Vamos na construção. Gente de ver o irmão falar assim, eu me alegro, irmão, porque eu tô cansado de ver gente com jactância, Sim. E às vezes vem até pro nosso meio, né? Gente de empáfia, né? Bonito ver isso, coisa de crente, viu, irmãos? De crente. O Cruvinel, eu não falei assim no começo do programa, mas eu já falei nos bastidores aqui, debater com você é difícil, porque você conhece muito. Eu já falei que se eu fosse debater com você, no meio do programa eu mudava de opinião, porque você é bom. Você é muito bom. Bondade sua, cara. Conhece demais. Mas agora vamos lá. Vai, vamos ver. Amigos, debates à parte. Deixa eu te apertar aqui. Manda Vamos ver. na construção do texto. Tá bom. No português, você que tem aí na sua Bíblia, em algumas delas, na sua aí, por meio da fé está entre vírgulas, Sim, ou ele entre termina vírgulas. com ponto e vírgula? Entre vírgula. Então, mas tem algumas traduções que usam ponto e vírgula. O que dá uma outra construção no texto. Então, mas o texto original, Isso. aqui, ó. Então, vamos lá. Você quer que eu abra de novo? Não. Eu li já, né? Já leu, mas daí você me ajuda. É ponto Porque vírgula. se a construção... Se você pegar na construção do português, gramaticamente... Só toma cuidado aqui para não dar aquela mesma situação do Advento do Sétimo Dia. É verdade que eles colocam... Não tem, tá? Não. Então, porque o que eu quero dizer é o seguinte. Se você analisa gramaticalmente no português entre vírgulas, é como se você... Aquela ideia está sendo acrescentada, você tira, fica evidente que a graça é um dom. Então, o ponto e vírgula até... Não, o ponto e vírgula até... Finaliza uma ideia ali. Então... Vai começar outra. É uma pausa prolongada, ponto Não, e vírgula. Isso. é um hiato. É uma pausa prolongada. Mas aí o que dá a entender? A minha é assim. Ponto e vírgula, não é? Ponto e vírgula. Aqui também, aqui é da versão atualizada. Aí sugere que ele não está falando lá do começo, que aquela parte não é para tirar, mas que ele está ligado ali. Ó. Pela graça sois salvos, vírgula. Mediante a fé, ponto e vírgula. Certo. Isso é um dom de Deus. Muito bem, vamos lá. No texto original não tem. Não tem pontuação. Não tem nada disso. Está aqui o texto está aqui, tá? Isso é direto. É direto. Os intérpretes da Bíblia, os tradutores, pessoas capacitadas, como é o caso do Hoje Mesmo Estarás Comigo no Paraíso, Sim. que digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Isso não existe. Nenhuma construção, não tem. Essa interpretação é equivocada, é a interpretação sabatista. No caso, é a mesma coisa, irmão. Olha só. Os intérpretes colocam o hiato apontando qual é o instrumento para depois dizer qual é o dom de Deus. Porque no versículo 5, pela graça sois salvos, ponto, não fala nem da fé. Olha aqui, ó. Você quer ver uma outra citação dessa? Por favor. Romanos capítulo 1, cita aí de cabeça, Romanos capítulo 1. Nenhuma condenação. Condenação A para o que está em Cristo Jesus. Que versão é essa? Ai, pegou. É atualizada. Agora cita na corrigida. Não sei de cabeça. Mas eu vou citar para você. Vai. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Onde é que está isso? A corrigida, o texto, foi copiado do versículo 4. O versículo 4 que diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se você interpretar isoladamente a tradução que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, dá a impressão de salvação por obras. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Agora aqui, eles colocam claramente o hiato. Primeiro eles falam, lá no versículo 5. Isso, que estava... Pela graça sois salvos, ponto. Não, no versículo 5 fala dos delitos. Não, 2:5, olha aí. Ó, estando nós mortos nossos delitos, Isso. nos deu vida juntamente com Cristo. Isso. E aí coloca, não é? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, ponto. Pela graça sois salvos. Este é o presente de Deus. Salvação pela Esse é o presente de Deus. Isso é dom, dádiva. Irmãos, o étimo da palavra dom é exatamente essa. Né? E aí, porque eu não digo que não existe o dom de Deus com relação à fé. Não existe. Mas o texto, especificamente, a palavra fé está sendo usada como instrumento. Porque aqui, 8, olha a leitura clarinha. Porque pela graça sois salvos mediante... Pela graça sois salvos, vírgula. Eu atravessei aqui. E aí ele faz...
Através do quê? Mediante a fé. Ponto e vírgula. E volta. O ponto e vírgula é a pausa extensa, que na verdade nem é bem isso. Tá? Se você que fizer uma licenciatura em língua portuguesa, não é bem pausa. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça. E aí eu pergunto, se a fé fosse dom de Deus, certo? É possível perder. O dom? Eu estou sendo capcioso, tá? Já vou avisando. Nossa. Eu estou sendo capcioso. Meu Deus. Já- Ele já não se contenta com o tema de hoje, ele já quer ir para outro já. Não, cara, um dom pode se perder? Um dom pode perder? Um dom de Deus pode perder? Não pode? Se eu provar que pode. De perder o dom? Meu irmão. E aqui eu já estou defendendo que você pode perder a salvação, querido. Não, aí... Hebreus 6, Romanos 10. Você está misturando todas as coisas. Já tá. Não, Varão, não estou misturando. Eu perguntei para Conclui você. pra gente Eu ouvir o concluí, dom. mas eu perguntei, você pode perder um dom? Não pode Ele disse que perder. não, eu provo que não pode. Você não pode perder. Mas eu provo que pode, está na Vai lá. Bíblia. Então, eu entendo dessa forma. Pelo fato de ser um presente de Deus, dom em inglês significa presente, né? E é uma forma muito bonita de definição, como credere é no latim, no sentido de crer somente. Então, e é dessa forma que o autor de Hebreus define o capítulo 11, né? Quando ele relata ali sobre os heróis da fé, a partir ali do Velho Testamento, todos aqueles homens que eles foram salvos mediante a fé. E ele pontua durante todo o capítulo sobre isso. Não estou dizendo que você faz um dualismo ou diferencia uma coisa da outra. A gente entende que a fé é o meio para que você chega à totalidade da graça na salvação, mas entendendo que ela também é um dom e que também é um presente de Deus. Como o senhor mesmo disse, a gente tem vários outros textos que apontam dessa forma. E esse texto, ele felizmente ou infelizmente, é um campo minado para que a gente possa caminhar nesse sentido. Porque no versículo 5 você se depara com uma coisa clara, que fala sobre a graça ser o dom de Deus. Aí no 8 você vê a fé, aí como o Zeca bem pontuou, traçado ali pelos pontos e vírgulas, e como eu disse anteriormente, para quem só tem acesso ao português, na interpretação do texto, isso pode trazer uma influência. No meu caso específico, foi isso que aconteceu. Eu tenho essa versão, tem esses pontos e vírgulas, e eles apontam essas pausas de espaçamento entre uma coisa e outra. Então, foi por isso que eu cheguei nesse ponto de vista. Mas, como um debate faz com que a gente construa algo sobre aquilo que foi construído de forma errada, eu acredito que o que foi proposto pelo pastor Cruvinel é uma interpretação mais sólida do texto. E mesmo porque, vamos pegar as versões em língua... Agradeço, viu, pastor? De verdade. As versões em língua portuguesa, ó, fiel. Porque, veja, quando você coloca algo entre vírgulas, procura lá. O que significa colocar alguma coisa entre vírgulas? Você está destacando dentro de uma narrativa. Colocar um destaque, mas é um trecho que se você tirar, ele não faz falta. Ó, eu fui até ali... Pois é, mas aí o versículo... Entendi sua colocação. O texto ali, pela graça sois salvo. Aí entre vírgula você põe mediante a fé. É um acréscimo que ele faz. Sim, é isso mesmo. Mas que se você tirar, não tem problema. Mas bate aí, você acertou. É maravilha, é isso que eu estou dizendo desde o começo. Não é isso, mas não é isso que o texto está dizendo. Não, mas é isso que eu estou dizendo desde o começo. Sabe por quê? Porque o versículo 5 não tem. Não tem isso. E aí o versículo 8, ele só diz através do que a graça se manifesta. Isso. E através do quê? E aí, não está dizendo que foi um dom de Deus, mas a fé que está em você. Você creu na mensagem. Você respondeu a mensagem. E isso tem a ver, Zeca, de verdade, porque vários debates eu tive com irmãos queridos calvinistas que usavam isso para falar de uma eleição incondicional. Usavam esse texto. E eu peguei o texto. Agora, você vê, ó, por intermédio de, mediante,
Quer dizer, por causa através disso. Isso. Com o canal. É um instrumento. A fé... A questão é de onde ela vem. Exatamente. Se ela vem de você ou se ela vem de Deus. Resposta minha. Atos 2:21. Essa é a questão. Atos 2:21. Romanos 10, 9 e 10. Vamos pegar aqui, ó. O texto, inclusive, de permanecer. Gálatas 5:13. 5:13, Gálatas 5:1. Mas o permanecer está relacionado à responsabilidade do homem, não... Boa. Não Exatamente. Não no sentido de você receber a fé de forma natural. Mas o que é fé natural? Não. Essa é Não, peraí, calma aí. De forma natural é de você. Exatamente. Você tem fé? O senhor usou o texto de Gálatas como se fosse um outro sentido. E ali está claro também, como esse daqui agora, que ali está relacionado à responsabilidade do homem. Depois, ali, Gálatas é fruto. Inclusive, a versão atualizada, a versão corrigida traduz como fé, a versão atualizada como fidelidade, porque é a resposta da sua salvação. Então, são coisas diferentes. Mas a fé... Entendeu? É isso que eu estou dizendo, gente, que são coisas diferentes. Mas, pera, Texto, né? São aplicações diferentes em cada texto que você usou. Aquilo que eu pontuei rapidinho. Claro. Sobre você ter a consciência real do que significa a palavra. Fidelidade, como o senhor falou, que é o que está escrito em Gálatas no original. E a fé é justamente isso. Você crer fielmente, com todo o seu ser, que aquilo é dom de Deus. Exatamente. Agora, você vê... Irmãos, é uma coisa importante você estudar. Vai na grade, vai na escola teológica. Importante. Ah, pastor, mas eu posso ser santo sem teologia? Não, você é salvo por graça. Agora, a Bíblia ensina você a crescer no conhecimento. Porque João diz, o que liberta não é o impor as suas mãos, é o conhecimento. É o conhecimento de liberta, e conhecereis a verdade. Jesus é a verdade, sim, mas ele nos orienta a uma série de situações. Quantas coisas, não é o nosso caso, graças a Deus, mas quantas coisas erradas estão sendo ensinadas, trazendo malefício à igreja por erro de interpretação. É igual aquela história, e aí eu já quero passar a palavra para vocês, para as conclusões, porque nosso tempo já evaporou-se, daquela pessoa que entra na piscina, mas não sabe nadar. E daquela pessoa que entra na piscina e sabe nadar. O quanto que ela consegue explorar aquele ambiente pelo conhecimento. E a Bíblia é a mesma coisa. Você entrar na Bíblia sem conhecimento, você vai ali. Mas na hora que você mergulha, é outra história. Você tem outras perspectivas. Você vai abrir muito mais o seu campo de visão e, obviamente, de entendimento. Só não pode perder o céu por 45 centímetros, né, Zeca? É a distância do cérebro para o coração, porque tem gente que é muito conhecimento e pouca vida devocional. Sem o auxílio do Espírito, vira só intelectualismo, sem dúvida, sem dúvida. Vamos para as considerações finais, conclusão, 2 minutos para cada um, e aí só vai ser o tempo de eu mostrar o resultado da enquete para a gente poder encerrar. Daniel começa, Cruvinel encerra o programa na sequência. Por favor, Daniel. Amém. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, por estar aqui diante de 2 grandes homens de Deus e de toda a produção, pela oportunidade, e te encorajar a fazer aquilo que o próprio Zeca nos disse aqui agora. Te encorajar a estudar. Meu tio já dizia, meu tio Valci, conhecimento não ocupa espaço. Então, a partir do momento que você ouviu esse programa, você adquiriu e recebeu conhecimento. A sua mente, o seu cérebro expande. Ele nunca mais volta a ser aquilo que ele era antes de você ver o programa. E assim também é com uma aula, assim também é quando você senta com um texto e medita nesse texto e pesquisa sobre esse texto, como eu fiz e fui fazendo e fui me frustrando no durante, e agora eu recebi uma pincelada final de que eu realmente estava errado na minha convicção e que eu tenho que ter a humildade de reconhecer que a outra vertente do meu querido e amado irmão estava mais correta do que a forma que eu acreditava. A tradução bíblica que eu tenho pode ter me levado a essa interpretação? Pode. E o Zeca usou de forma sábia a gramática nesse sentido. Então, tome cuidado com a versão bíblica que você tem na sua casa. Tome cuidado com o que você ouve no que diz respeito à teologia. Faça como os bereanos. Tudo aquilo que você ouvir, passe um crivo
segundo as Escrituras, para que você realmente entenda que aquilo está sendo expressado de uma forma correta. E eu quero usar da oportunidade para dedicar essa minha vinda aqui hoje, à minha família, que tem me apoiado em tudo que eu tenho feito. Amor, eu te amo. Filho, eu te amo. Boa. Amém. Obrigado, pastor, pelo carinho. Obrigado por reservar um espacinho na agenda também. A gente sabe que quando visita São Paulo, isso é tudo tão corrido, mas que Deus continue te abençoando. Amém. As portas do Vejam Só estão sempre abertas, meu irmão. Vamos lá, Cruvinel, 2 minutos aí para as considerações finais e conclusão. Foi muito bom. Olha, muito especialmente, Zeca, eu me alegrei de conhecer o pastor Daniel. De verdade. Sua esposa chama-se? Juliana. Juliana, sei que você me segue há muito tempo. Deus te abençoe, Juliana. Viu? Prazer aqui debater com o seu esposo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas idolatram academicidade. E academicidade é bom, tenho bastante disso, mas não é o primordial. Atos diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Se a pessoa crê que é dom, não crê que é dom, não vai, de fato, fazer... Nós estamos aqui numa questão técnica. Sim, total, mas não vai total. fazer diferença na sua vida com Deus, de verdade. Essa é a realidade. Não vai fazer. Deixa eu dizer para você, procure realmente conhecer, estudar mais e tudo mais, mas não se frustre, não ache que você sabe, ruim. Deus te ama. Ah, pastor, não tive oportunidade de estudar. Deus te ama. Se você disser que Jesus salva, cura, liberta, batiza o Espírito Santo, vai voltar para buscar a igreja antes ou depois, ou durante, não importa. Deus te ama. O Zé que é pós. Se ele tiver certo, eu vou arrebentado, mas vou junto com ele. Se eu tiver certo, ele vai ficar feliz de junto comigo. Essa é a questão. Deus te ama. E se você que está assistindo aqui, você ainda não é crente em Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Que independente de conceito teológico, é o único que pode preencher o vazio da tua alma. Amém. Transformar você e levar você para o céu. Jesus ama você. Abraço a minha família, beijo a minha família. Amém. Quer dizer também que me segue no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, tá bom? E lá vai ter coisa demais. Vem cá, demais. Eu já falei isso e repito, você é muito bom, meu irmão. Obrigado aí pelas palavras, pelo apelo. Eu sempre faço, né? Como bom presbiteriano, apoio o apelo. Apoio o apelo. Também você está com o pezinho em outro lugar, meu amigo. Foi o que você falou, né? Se tiver na Bíblia... É desse jeito. Sou. É isso Pode aí. me chamar de arminiano, de passapanista, de Você sabe que, às vezes, as nossas correntes teológicas nos fazem um mal terrível, viu? Deixa eu concluir, encerrar, que senão não dá tempo. Põe na tela aí o resultado da enquete aí, que esse programa já deu pano pra manga. Olha lá, se a fé é o dom, então, vamos ver como é que ficaram as porcentagens? 38% afirmaram que se ela é um dom, nem todos recebem. 53% que todos podem ter, porque aí é de cada um, né? E 9% que não compreendo bem ainda. Espero que o programa tenha ajudado aí você que estava em dúvida, tenha reforçado